Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Olha como o tempo passa, hein? Olha como o tempo passa primeiro ano. Já estamos fechando o segundo ciclo deste ano. Lembrando que quando eu falo ciclo, quer dizer que nós já fechamos ali linguagens, matemática, ciências da natureza e, fechando sempre com chave de ouro, humanas. Já estamos fechando então a nossa segunda etapa do Chave do Enem deste ano. E é claro, hoje você sabe que a live é de humanas, aquela live do nosso coração. Mas para você se preparar, pega a água, senta aí, se prepara. Fez o simulado? Já estamos abrindo o simulado de linguagens, hein? Já é o conteúdo ali do próximo bimestre. Já pega sua apostila lá do segundo bimestre e começa a estudar. Então vem comigo, porque está no ar, Chave do Enem, e começando com História. Você gosta de História? Eu gosto muito de História, claro. Você sabe que no coração, no meu coração que bate mesmo é a Geografia, mas História é super legal. E falamos em História, falamos de professor Yuri. Professor, vem pra cá e rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Como é que estão? Vamos começar aí a estudar um pouquinho mais da história do primeiro ano aí. Vamos lá, começando por umas questõezinhas agora já do segundo bimestre, tá? Que vamos falar sobre Roma, né? Vale lembrar que tanto Roma quanto Grécia foram os grandes, digamos assim, influenciadores do pensamento ocidental. E Roma, ela passou por 3 momentos políticos, né? A primeira delas a monarquia, depois o império, primeiro a monarquia, depois a república, depois o império. Ao contrário do que mais ou menos acontece, né? Geralmente uma monarquia, império, república, mas eles tiveram uma divisão diferente aí do poder que a gente vai tentar ir trabalhando aí nas questões de hoje, beleza? Vamos lá então trabalhar a primeira questão aí, que vai falar sobre uma obra muito importante, né, de Nicolau Maquiavel, a década de Tito Livio. Tá? Em discurso sobre a primeira década de Tito Livio, publicado postumamente em 1531, Nicolau Maquiavel descreve a república como uma forma de governo mais estável por sua capacidade de conter os conflitos políticos entre as partes antagônicas da cidade. Sendo assim, a mais desejável. O autor, em seus argumentos, tomava a Constituição Romana como um esboço de história universal. Sobre a República Tradicional de Roma, é correto afirmar que a forma de governo em Roma foi republicana entre o século 8 a.C. e 5 depois de Cristo. Tá? Será que essa temporalidade está correta? Vamos lá então. Tarquínio, o Soberbo, foi um rei latino responsável pela expulsão dos etruscos na República de Roma em 509 a.C. Tá? Será que foi isso ou foi, né, invertido? C. As magistraturas da República eram compostas por cônsules, censores, pretores e questores. Tá? E D. Em nenhuma hipótese os cidadãos romanos permitiam a instauração de uma ditadura. Será que em nenhum momento isso aconteceu? E E. A escravidão foi abolida durante a República Romana, esta radicalmente democrática. Tá? Então, qual será a questão certa? A questão certa, gurizada, sem sombra de dúvidas, é a questão C, tá? É a questão que vai falar sobre as magistraturas, né? As pessoas que comandavam, né? Os cônsules, que eram os responsáveis pelo exército e a administração das questões relacionadas à religiosidade também, né? Os censores, que eram aqueles responsáveis pela a parte da administração, de uma forma a perceber o que estava acontecendo, como que se organizava tudo isso daí, né? Como se fosse assim uma relação quase que
talvez desse para fazer uma relação com o censo de hoje, né? A pessoa que vai pegar esses dados e vai ter uma visão do que está acontecendo. Os pretores, a justiça, e os questores com relação à questão da administração da finança. Tá? Então, esses são os responsáveis pelas magistraturas que foram desenvolvidas no período republicano em Roma. Tá? Vamos lá. Essa daqui é uma questão bem direitinha, assim, tá? A criação da República Romana buscava facilitar o acesso do povo ao governo a partir da burocracia, a burocratização do Estado, tá? Será que a República Romana ela buscava isso? Alcançar o equilíbrio de representação política entre patrícios e plebeus, tá? Quem era, por exemplo, a gente tem que pensar na República, quem era que tinha hegemonia política nesse sentido. C. Dividir o poder entre patrícios para evitar o despotismo monárquico, e já tinha acontecido no período monárquico, né? Então, quando tu tem uma república, o principal órgão ali era o Senado, né? E a Assembleia Curiata, que depois, mais tarde, vai ser substituída pela Assembleia Centuriata. Será que o objetivo do Senado era justamente diluir esse poder em vários patrícios ali, né? D. Eliminar a dissidência política para concretizar a expansão territorial, né? Teve expansão territorial, mas será que a República ela tem esse objetivo? E garantir a ordem interna por meio da elaboração de um conjunto de leis escritas, tá? Então a questão certa é a questão C também, dividir o poder entre os patrícios para evitar o despotismo. Para quem não sabe, despotismo é um governo ditatorial, como se fosse um governo ditatorial, né? Nós temos, por exemplo, no período ali entre o iluminismo, né, e o período contemporâneo, nós vamos ter os déspotas esclarecidos, né? Então é um governo ditatorial, tá bom? Então esse era um dos objetivos do Senado. Então, quando tu tinha o Senado, tu tinha vários patrícios ali representados, né, através das principais famílias. Então tu tinha uma diluição do poder político. Bom, então para a próxima. Então, a República Romana era aquela que possuía direito e obrigações políticas, econômicas e militares, tá? Devia participar das assembleias, pagar impostos e ir para a guerra para exercer plenamente a sua cidadania. Então, uma coisa que é bastante importante a gente destacar é que o romano, tá? O romano, em via de regra, ele participava tanto da política, mas também, o cidadão, né? Mas também da guerra, né? A máquina de guerra romana foi conhecida como uma das maiores que nós tivemos. A partir, então, da afirmação acima sobre a República Romana, é correto afirmar que a cidadania, tá, associava-se prioritariamente às atividades agrícolas e comerciais. B. Implicava participação nas atividades militares, produtivas e políticas. E C. Era desempenhada pelo homem que viviam nas cidades livres e escravos. E D. Dependia da participação voluntária dos camponeses no exército. Então, a questão correta aqui é a questão B, tá? Que vai justamente trabalhar aqueles pontos que tinham sido falados ali no texto, né? Então, que a participação, ela tinha que ter uma participação ativa militarmente, dentro da questão da produtividade, né? Da economia, poderia ter escravos para isso, né? E também dentro da política, a participação política era extremamente importante para os romanos. Tá bom? A próxima questão, questão 12, tá? No período republicano, que vai de 509 a.C. a 31 a.C., tá? A estrutura de poder em Roma se concentrou em instituições como o Senado, as assembleias e magistraturas que abriram o conjunto dos grupos de poder executivo
como um dos cônsules, pretores, questores e edis, que eram os administradores da cidade, sobre as instituições republicanas romanas, analise as afirmativas a seguir. Então, o Senado compunha-se de 300 membros vitalícios, escolhidos entre os cidadãos mais importantes da República Romana, inicialmente apenas entre patrícios, tá? Porque a gente diz que inicialmente, porque depois tu vai ter o tribuno da plebe, certo? Em Roma, destacaram-se 3 tipos de assembleia: assembleia centuriata, por tribos, e o concílio da plebe, tá? Será que está correto isso daí? Então, a participação política, a 3, a participação política dos cidadãos em Roma republicana se dava principalmente através das assembleias, com a participação das mulheres e ex-escravos libertos. Será que era possível isso nessa época? E 4, os pretores eram encarregados da justiça no recenseamento dos cidadãos, né, como se fosse um tipo de censo, na organização das festas cívicas e religiosas do policiamento urbano. E os cônsules, 5 cônsules, em número de 2, tá? Sempre eram 2, principais magistraturas da República, comandavam o exército, dirigiam o Estado e convocavam o Senado. Então, as alternativas corretas são a alternativa 1, a 2 e a 4. Então, o Senado era composto por 300 pessoas, de forma vitalícia. Tá? Roma estabeleceu 3 tipos de assembleia: assembleia por centúrias, por tribos e pelo concílio da plebe, e também as 5, né, eram 2 cônsules que eram responsáveis pela questão do exército e administração do Estado. Beleza? Vamos então agora para a questão 13, para conter a possível revolta da massa populacional, porque chegou um certo ponto que o povo também começou a requisitar a cidadania romana, né, os direitos, né, e isso muitas vezes trouxe alguns conflitos. Mas durante agora o período do Império, né, os imperadores ampliaram a política de pão e circo iniciada por Otávio Augusto. Trata-se de um golpe na gestão pública, no sentido de distribuir migalhas de pão e trigo para alimentar a população e promover diversos espetáculos públicos, né? A luta entre gladiadores, tal, né? Nos círculos máximos também. Então, lutas de gladiadores nas arenas com o objetivo de entretê-los para que ficassem alienados à realidade da situação de Roma. É correto afirmar, então, que o pão e circo, tá? Caracterizou-se pela distribuição de alimentos e espetáculos públicos, estendendo-se por todo o período da Roma Antiga, sendo abandonado completamente já na Idade Média. B. Origina-se na República Romana, tendo como marco as Olimpíadas sagradas interrompidas as guerras e colaborando na erradicação da fome entre os romanos livres. C. Consistiu na distribuição de pão e promoção de espetáculos públicos do Império Romano, importante instrumento que até hoje é referência para o controle político. Interessante essa. E D. Teve como fundamento a religiosidade, aproveitando os feriados mitológicos como fatores agregadores, o que colaborou para a chamada Pax Romana interna às cidades. Tá? Então, a questão correta é a questão C, tá? Constituição na distribuição de pão e a promoção de espetáculos. E algumas pessoas dizem, gurizada, que até hoje, né, o pão e circo é uma estratégia utilizada pela política aí para manter o povo alienado das questões que realmente importam, tá? E vamos para, acho que seria a última questão, ou não. No século IV depois de Cristo, o Império Romano, no
Ocidente entrou em colapso em meio às grandes invasões bárbaras no território do Império Romano. No Ocidente surgiu a sociedade feudal. Tá? Sobre a sociedade, é correto afirmar que o medo das guerras provocou um crescente fortalecimento do poder central dos reis que se formaram. B. A herança legal do Império Romano foi amplamente utilizada nos novos reinos. C. As relações de vassalagem se estabeleceram entre os proprietários de terra e seus servos. E D. O sistema de colonato que se estabeleceu significou uma melhora em relação à escravidão e uma piora em relação ao trabalho livre. Tá? Então, essa questão aí é a questão correta. Tá? Então, uma das coisas que é interessante a gente falar sobre a transição ali do período antigo para o período medieval, né? Claro que a gente usa o termo transição, mas na época eles não entendiam dessa forma, mas só para situar vocês. Uma das contribuições de Roma, tá, para o período medieval vai ser justamente a religiosidade e também dentro da questão produtiva o colonato, assim como tu vai ter o comitatus, né, que vai ser essa relação de fidelidade na hora da guerra que era feita pelos bárbaros. Então a fusão dessa cultura bárbara com a cultura romana é que vai forjar o que nós conhecemos como cultura medieval. Tá? E agora nós vamos ter aqui uma imagem, tá, que vai mostrar ali uma parte da Europa, norte da África e Oriente Próximo, Oriente Médio. Tá? Então, tu tem essa imagem aqui, então diz assim, após o século III depois de Cristo, a produção agrícola voltou-se à autossuficiência em detrimento do mercado externo. Por quê? Prevalecia no Império Romano o regime de colonato, que consistia no pagamento dos senhores ao Estado pela residência dos camponeses e escravos em terras públicas. Então, aí a assertiva 1 é a proposição verdadeira e a 2 é a falsa. A assertiva 1 e a 2 são proposições falsas. Apenas a assertiva 2 é uma proposição verdadeira. D. As asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é justificativa correta a 1. E nós vamos ter a 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 não é justificativa correta para 1. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A, tá? Aonde tu vai ter aqui A1, tá? O acerto 1 é verdadeiro e o 2 é falso. Por que o 2 é falso? Porque prevalecia no Império Romano o regime de colonato, que consistia no pagamento dos senhores ao Estado pela residência dos camponeses e escravos. Na verdade, isso não acontecia. Na verdade, depois, mais tarde, principalmente na Idade Média, os camponeses pagavam, né, através da corveia, da talha, né, para o senhor feudal, imposto por usar a terra, certo? Mas ainda nesse período aqui a gente não tinha Idade Média, né? Mas isso não acontecia. O proprietário não, o senhor feudal, não, o senhor de terras, né? Não pagava imposto por ter camponeses, né? Tá bom? E chegamos por aqui. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham acertado tudo aí, estudado bastante, para que a gente possa acertar, e aí no final do ano, no Enem, aí vai ser facinho aí, quem, né, pegar essas atividades, todas elas, e fazer essas atividades assim com coerência, né, com vontade, eu tenho certeza que vão estar bem treinadinhos aí para o final do ano. Tá bom? Ficamos por aqui, pessoal. Eu agradeço. Foi.
É isso aí, galerinha do primeiro ano, foram bem em história, claro, né? O pessoal manda muito bem em humanas, quem não vai bem em humanas? Aliás, coloca aqui, time humanas, quem é do time humanas, hashtag time humanas, hein? A gente tem que defender a nossa área do conhecimento. Mas sem demora, sem delongas, vamos então para a última parte da nossa live de hoje, que é geografia. Geografia é comigo mesmo, já fico aqui para começar com você então o nosso... a nossa resolução de geografia. Queridos, o que eu separei para vocês nesta nossa live, ou para esta nossa live? Cartografia. Eu sei que você, né, quando chega a cartografia, fica lá, ai professor, porque junta matemática com geografia, porque cartografia é difícil, não sei o que lá. Vem comigo, cartografia é fácil e hoje nós vamos ali caminhar por 3 tópicos principais. Projeção cartográfica, escala cartográfica e fuso horário. Uma aula bem tranquila, vocês já fizeram simulado, né? Aliás, quem está chegando agora, lembrando, tem simulado lá no seu CPB, no seu Eclair, no seu CPB Provas. E para você que não fez, perdeu. Já estamos abrindo o simulado de linguagens, belezinha? Então vamos lá, porque agora é hora da geografia. Primeira questão. Vamos lá. Pouquinho, né, sobre a história ali. A prática de traçar mapas é antiga. E sim, desde a antiguidade nós já traçávamos mapas usando alguns elementos como uma pintura rupestre ou marcando em tabletes de barro, não tablets, mas tabletes de barro, porque é uma necessidade humana há muito tempo. O mais antigo mapa que representa um estado foi produzido na Suméria, uma pequena tábua de argila. Já os gregos, por volta do século VI a.C., elaboraram mapas decorrentes de navegações e de expedições militares. Com o início das grandes navegações, a cartografia ressurge como meio de representação das novas descobertas. O processo de representação de uma superfície esférica em uma superfície plana recebe a denominação de projeção cartográfica. A cartografia, portanto, é a arte e a ciência graficamente representar uma área geográfica em uma superfície plana. Então, vem aqui comigo. Quando nós elaboramos um mapa, um produto cartográfico de uma área extensa, nós temos que transformar tudo aquilo que está numa superfície curva, lembrando que a Terra tem uma superfície curva, para uma representação plana. Claro que isso se aplica muito mais ao papel, existe toda uma técnica para a transformação disso digitalmente, usando sistemas de informações geográficas. Mas voltando aqui para o papel. Então pense que há muito tempo nós temos que transformar a superfície esférica, imagine que minha cabeça é o globo terrestre. Então eu preciso representar toda a minha cabeça em um plano. Para isso foi necessário desenvolver uma técnica que mistura questões artísticas e matemáticas para transformar o 3D em 2D. A isso nós damos o nome de projeção cartográfica. Ok? Relembrou o que é projeção cartográfica? Dito isso, vamos ali para a questão, né? Com base no texto sobre projeção cartográfica, é correto afirmar que a cartografia nasceu como ciência, mas com o decorrer dos séculos transformou-se em arte. Você marcou essa? Se você marcou essa, você nem leu, né? Mas enfim, vamos lá. Os mapas da antiguidade já eram elaborados com a utilização de técnicas de sensoriamento remoto? Você lembra o que é sensoriamento remoto? Está lá no finalzinho da apostila do primeiro bimestre, né? O sensoriamento remoto é quando nós usamos equipamentos que conseguem captar as imagens da Terra sobrevoando o território, que pode ser através de imagens de satélite, imagens aéreas e agora as fotografias obtidas por drones. E como nós estamos falando ali, na antiguidade, nós não usávamos sensoriamento remoto. Já parou para pensar como era difícil fazer um mapa? Hoje nós usamos imagens obtidas de cima da Terra, é muito mais fácil você processar essa informação. No passado, todo o produto cartográfico, inclusive o mapa, deveria ou exigia uma prática de campo. Ou seja, eu tinha que ir para campo, observar na horizontal o território, né, aquele recorte que eu preciso mapear, e usando técnicas, determinar as distâncias, os ângulos
e depois ainda transpor as distâncias e os ângulos para um desenho. O trabalho era muito mais pesado, né? Era um trabalho extremamente minucioso. Hoje é minucioso, mas nós temos ferramentas que possibilitam uma geração de produtos cartográficos muito mais rápidos, né? Portanto, ali, né, só para lembrar o que é sensoriamento remoto, não faz sentido aqui. O mapa mais antigo encontrado representava um estado, data do século V a.C. e foi produzido na Grécia. Será? Será? Lembra lá? Na apostila traz essa história, hein? A projeção cartográfica foi desenvolvida para permitir a representação da esfericidade terrestre em um plano. Ó. Lembra que agora há pouco nós falamos sobre isso? Então guarda ali. A arte de traçar mapas começa com os gregos no século V a.C. e se expande com os sumérios que descobriram a argila. Professor Yuri, não me escute nem lendo isso, né? Isso é uma ofensa aos ouvidos de um historiador. Né? O grego, depois o sumério, depois descobrir a argila. Questão fácil, hein? Questão fácil, questão de FATEC e questão fácil. A alternativa correta, colocou já no chat, vem comigo no chat, hein? Participa aqui, vai colocando, conforme eu vou falando, você já fez, né, o simulado, inclusive já saiu o resultado, mas, enfim, né? Vai colocando aqui no chat para a gente interagir. Qual foi a alternativa que você marcou ou que você identificou agora aqui comigo? Beleza? Então, vamos lá. A correta é... Eita! Será que eu estraguei aqui? Mas vamos lá. A projeção cartográfica foi desenvolvida para permitir a representação da esfericidade terrestre em um plano. Muito fácil, muito fácil. Mandou bem. Primeira questão já foi. Vamos então para a próxima questão, trazendo ainda, né, a ideia de projeção cartográfica. Com certeza você já viu isso aqui em vários lugares. Agora, inclusive, com as questões geopolíticas acontecendo, a questão da Ucrânia, Israel e Palestina, esse símbolo aparece cada vez mais no noticiário. Essa aqui é a bandeira, né, ou símbolo que representa a Organização das Nações Unidas, a ONU. Você já parou para analisar? Com certeza já, porque você estudou ONU lá no 8º ano. Eu tenho certeza que todos os professores de geografia, Brasil afora, mostram também este mapa quando vão falar de... Aliás, mapa não, mostram esse símbolo quando vão falar de projeção cartográfica. Mas se por acaso você caiu de paraquedas aqui, o que aparece no meio do símbolo que representa a ONU é o mapa mundi. Não parece, né? Se você olhar ali, eita, professor, parece mais uma grade e um monte de coisa que grudou nessa grade. Passou a chuva ali, grudou. Deve ser até mosca que pousou ali e morreu ali. Mas não é. Isso aqui é o mapa mundi. E sim, estão aqui quase todos os continentes. Só não vai aparecer aqui a Antártida. Olha aqui a Austrália, Ásia, África. E cortar minha mão, mas do outro lado ali, onde minha mão corta, está a América. Tudo deformado. Mas isso aqui é o mapa mundi que utilizou uma projeção. Belezinha? Então vamos lá? O mapa mundi no centro do símbolo utiliza a projeção cartográfica cilíndrica conforme de Mercator, que tem como uma das suas características evidenciar o hemisfério norte. E aí, lembra de Mercator? Mercator é cilíndrica, né? Nós envolvemos o cilindro, né? Envolvemos o cilindro na esfera do globo terrestre, desenhamos e abrimos. Fica assim. E aquela de Mercator, inclusive, centraliza a Europa. Tá? É chamado, aí na questão geopolítica, de eurocêntrica. Então, né, já dá aquela escondidinha lá. B, muito criticado, sobretudo pelos países subdesenvolvidos, o símbolo utiliza a projeção cônica. Lembra lá aquela projeção cônica? É um cone projetado, né, onde nós projetamos a superfície da Terra. De Lambert, que privilegia os países mais próximos do Círculo Polar Ártico. Está ali no Círculo Polar Ártico. Mas será que é a cônica? Dá uma olhadinha na apostila, pega rapidinho ali. Tem todas as projeções. Dica que vale ouro. Para você identificar a projeção, observe a distribuição dos meridianos e dos paralelos. Faz uma associação sempre. Como aparecem os meridianos e paralelos em cada projeção? Isso ajuda a resolver muitas questões. Belezinha? Inclusive tem outra questão aqui, acho que se não me engano é a questão número 6, que a gente fala mais sobre isso também. C. Utilizando a projeção azimutal,
que também pode ser chamada de plana, equidistante. O símbolo das Nações Unidas representa meridianos igualmente espaçados, representados por linhas que convergem para o polo boreal. Então, ele diz o seguinte, aqui é uma projeção plana, tá? Ou chamada também de azimutal, equidistante, onde nós vamos ter os meridianos. Meridianos são essas linhas retas, tá? Opa, aqui, ó, as linhas retas que cruzam, que convergem radialmente para o hemisfério boreal. Polo boreal, polo norte. Boreal é norte, austral sul. Vocabulário geográfico, isso é importante, hein? Anota aí se você não sabia ainda desse vocábulo. Boreal, norte. Austral, sul. Então, polo boreal, a aurora boreal acontece ao norte. Polo austral, e sim, existe a aurora austral, polo sul. Belezinha? Então, opa, isso aqui está bem próximo, né? Isso aqui parece que eu marcaria essa. D. A projeção pseudocilíndrica de Mulwhey foi a escolhida para a elaboração do símbolo da ONU. A justificativa se embasa na versatilidade e proporcionalidade entre os continentes que essa projeção oferece. Olha, realmente, a projeção de Mulwhey, você faz um ajuste ali da superfície, tirando algumas áreas que não são úteis, para você dar uma arrumada para que os continentes fiquem, né, bem próximos à realidade. Mas você já, inclusive, olhou aqui. Não tem nada equivalente aqui. Não tem nada equivalente. Está tudo zoado. Pensa no mapinha zoado. Então, dá para eliminar. Perceba que eu nem trouxe o conteúdo, né? Falei um pouquinho do conteúdo, mas eu trouxe aqui a interpretação. E aí, qual foi a que você marcou ou que você escolheu agora? Bom, eu colocaria as minhas fichas na C. E você? Vamos lá, então, revelar a resposta correta. E é C. Professor, mas o senhor viu antes? Mas eu estou fazendo aqui com vocês. Eu nem lembro mais do gabarito aqui da questão, tá? É fazendo com vocês, interpretando com vocês. Beleza? Então, vem comigo, vamos para a terceira questão de geografia. Lembrando que nós começamos com história. História foi das questões 9 a 15 e eu vou de 1 a 8 com vocês, belezinha? Vamos lá, questão número 3. Um dos mais importantes elementos para que se faça uma leitura adequada e correta dos mapas é a escala cartográfica. Lembra de escala cartográfica? É proporção. Escala cartográfica é proporção. Aliás, quero já fazer um convite. Se você não viu nosso primeiro ciclo do Chave do Enem, em Humanas, eu já introduzi esse assunto. Lá em Humanas, olha lá, vídeo do quarto simulado, dá um mês, você vai ter também a introdução de cartografia. Recomendo que depois dessa aula você volte lá e assista. Ou se você está assistindo por demanda, vai lá, assiste e volta aqui que a gente vai continuar conversando. Muito bem, com relação à escala cartográfica, é possível afirmar que A. Trata-se de uma correlação aleatória entre a superfície real, do mundo real, que está sendo cartografada e sua representação no mapa? Aleatório. Proporção não é aleatória. Então a gente dá aquela riscadinha. Vamos tirar do nosso portfólio de oportunidades. B. É possível observar no âmbito da cartografia apenas um tipo de escala cartográfica, a escala numérica. Eita, professor, não me lembro bem, mas parece que não tem umas escalas que tem um risquinho embaixo. Existem duas formas na cartografia de nós representarmos a escala. A escala numérica, 2 pontinhos, 1000, por exemplo, nós vamos ler 1 para 1000, ou existe a escala gráfica, onde nós vamos ter um desenho, que a gente vai chamar de talão, tá? E aí marcações. Em cima das marcações, os valores. O que esses valores mostram? De um ponto ao outro desse risco, vamos supor, está 0 e 1 km. Quer dizer, então, que essa distância no mapa equivale a 1 km. Com a régua, eu vou lá, meço, deu 1 centímetro. Então, eu sei que naquele mapa, com essa escala gráfica, cada 1 centímetro vale o que está marcado ali, 1 km. Se desse 2 centímetros. Então, eu sei que 2 centímetros dá 1 km, portanto, 1 centímetro, 500 metros. Então, existem duas formas, padrões, para nós registrarmos no mapa a escala, para nós apresentarmos no mapa a escala do mapa, ok? Portanto, risca também aqui. C. Tanto o numerador quanto o denominador da escala
só podem ser representados em centímetros, não sendo admitido sua representação em metros ou quilômetros. Eita, olha ali, vamos guardando. A representação representa a proporção entre o espaço real e sua representação no mapa. Ou seja, o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no mapa. Eita, mostra aqui proporção. Mostra aqui proporção. Eita, tá ficando em dúvida. Professor, estou em dúvida porque nascer pode ser. Porque quando eu vejo lá no mapa, 1:100, não tem unidade. E toda vez que o professor me deu uma atividade dessa, né, 1:100, eu tive que calcular a distância real, eu sei que estava em centímetro. Então, eu acho que tudo tem que ser em centímetro, mas eu também acho que é a proporção. Essas duas foram feitas ali para dar uma confundida. Vamos guardar aqui? Vamos lá. Quanto maior o denominador da escala, maior ela será. Ou seja, maior a riqueza de detalhes. Essa aqui pega. Tem muita gente também que cai nessa. Mas essa aqui já vamos eliminar? Vamos lá. Quando eu aumento o denominador, pensa comigo matematicamente. 1:100. Tá? 1:100. Se eu dividir 1:100 vai dar 0,001. E se eu dividir 1/1000, né? 1 dividido por 1000 vai dar 0,001. Opa, adicionou um zero, quer dizer que o número fica menor. Quando eu faço o mapa 1:100, cada 1 centímetro vai mostrar 1 metro. Quando eu faço o mapa 1/1000, agora eu já adicionei mais um zero ali. Ou seja, eu vou representar um detalhamento menor. Então, quando eu aumento o denominador, o meu detalhamento cai. Portanto, está errado aqui. Quanto menor for o denominador, maior será a escala. Perceba, quando eu falo de denominador, eu estou dividindo. Então, quanto menor o valor, maior vai ser o resultado. Maior vai ser a minha escala e mais detalhada ela é. Portanto, já vamos eliminar aí. Eu quis explicar essa porque tem muita gente que cai e aparece direto nos vestibulares essa pegadinha aqui. Porque é inverso. Denominador grande, escala pequena. Denominador pequeno, escala grande. Por quê? Denominador pequeno, eu consigo ver mais detalhe. Denominador grande, eu mostro um mapa com muita coisa e pouco detalhe. Conseguiu entender? Não conseguiu? Volta. E anota o que eu falei. Isso vai te ajudar muito nas provas quando for cobrada a questão, né, das noções de escala. Então vamos lá. C e D. Ficamos na dúvida dessa? Por que eu estou falando que ficamos em dúvida? Porque eu olhei já no simulado e eu vi que marcaram muito a C e muito a D. Por isso que eu estou inferindo que vocês ficaram em dúvida. E aí, qual foi? Coloca aqui no chat, qual foi no chat? Vamos revelar agora para você ao vivo aqui, hein? Ao vivo. A resposta correta é a proporção. Professor, tudo bem, eu sei que é a proporção, mas toda vez que eu faço um exercício, inclusive na minha apostila, né? Eu vou lá no maratona e pego para fazer maratona em casa, toda vez que vem para mim, 1:100 é centímetro. E ainda por cima, o autor, para complicar, dá a resposta em quilômetro. Inclusive aqui, né? Inclusive aqui, eu deixei uma questão para você fazer isso. Mas perceba, a questão, ela fala sobre escala cartográfica de forma geral. Se aqui estivesse que a escala numérica, por convenção cartográfica, deve ser apresentada em centímetros, estaria correto. Porque é uma convenção cartográfica, literalmente é um acordo que há dentro da União Cartográfica Internacional, o CI, de que quando nós usamos escala numérica, sempre será adimensional, mas trabalhado em centímetros. Porém, a questão ela não fala especificamente de escala numérica, tanto que ela diz, né, que só tem uma tal, e nós sabemos que tem duas. A escala gráfica, que é aquela que nós temos ali o talão e o ticket, eu posso usar qualquer unidade de medida. E geralmente nos mapas tem lá 0, 1 km, 2 km, ou seja, na escala gráfica, sim, eu posso usar centímetros, metros, quilômetros, aquilo que for mais adequado à proporção do meu mapa. Portanto, isso torna errada a alternativa C. Beleza? Correto, então, D. Representa a proporção entre o espaço real e a sua representação no mapa. Ou seja, quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para, entre aspas, caber no mapa. Tranquilo? Belezinha? Vem comigo, então, questão number 4. Falei number 4 para lembrar que simulado de linguagem já está sendo liberado e tem inglês essa semana, hein? Tem inglês essa semana.
Vai lá e participa com a gente. Questão number 4. Ou não? Agora foi. Muito bem. Questão número 4 da Unicentro diz o seguinte. É uma representação cartográfica que abrange uma grande extensão da superfície terrestre, feita em uma superfície plana. Ou seja, eu pego uma grande proporção da Terra, lembrando que a Terra, né, lembra aqui, ó, esférica, né, e eu faço isso num plano, em tamanho reduzido, usando uma escala, que apresenta uma quantidade de informações e detalhes bem menor. Opa, então o detalhamento é pequeno. Se o detalhamento é pequeno, a minha escala é maior. Perceba que a escala tem que ser superior, né, geralmente por convenção, ela é superior a 1 para 500 mil. E do ponto de vista vertical, ou seja, de cima para baixo, além de possuir uma linguagem cartográfica, tais como símbolos que utilizam pontos, linhas, áreas, utiliza a diferença, quantidade, ordem e movimento. Então aqui foi descrito um produto cartográfico. O teu livro, a tua apostila também traz isso. Existem vários produtos cartográficos. Claro que a gente geralmente chama tudo de mapa, mas nem tudo é mapa. Existem croquis, fotografia, carta e planta. Então todas essas alternativas são de produtos cartográficos. Agora vem a pergunta mesmo. A orientação da questão. Com base nos conhecimentos sobre a representação cartográfica, assinale a alternativa que corresponde ao referido conceito. Olha só, questãozinha boa, hein? Questãozinha legal. Perguntando, galera, olha, tem tudo isso aqui de produto. Qual desses produtos foi descrito no texto acima? Parece fácil, mas tem que pensar um pouquinho, né? Bom, vamos lá. Eu vou de baixo para cima. O que é uma planta? Não estou falando de biologia. Não é a aula do professor Nelson. Planta, você já ouviu falar, principalmente se você tem alguém na família que é arquiteto, é engenheiro ou já participou ali com a sua família na construção de uma casa. Então a planta é um produto cartográfico onde a escala o denominador da escala é bem menor, porque eu vou ter que representar ali muito detalhe. Por exemplo, a planta de uma casa, a planta da escola, a planta desse prédio onde nós temos o estúdio. Eu tenho que mostrar detalhes, inclusive a espessura da parede, onde passa cada tubulação de água, de esgoto, energia. Então a planta é um produto cartográfico que tem um denominador pequeno, ou seja, uma escala grande, porque o detalhamento vai ser grande, e ali eu consigo, então, representar uma área pequena, mas muito bem detalhada. Carta. A carta também é um produto cartográfico, mas com uma escala média, que eu vou representar uma região não muito grande, por exemplo, um município, tá? Uma área de um município, uma micro-região, que vai me dar bastante detalhes, só que menos detalhes do que a planta. Bom, fotografia. Fotografia não tem segredo, né? Fotografia, eu tenho ali um equipamento que transporta uma câmera, que pode ser um avião, ou pode ser um drone hoje em dia. Ele passa pela superfície e registra o que existe. Então, né, não falou em nenhum momento sobre isso. Croquis. Croquis é uma representação cartográfica sem escala. É um esboço. É um desenho que não tem digamos assim, não tem a função de representar fielmente o que eu quero. É uma ideia, é um desenho prévio, é uma demonstração só do que eu quero representar. Eu vou fazer o esboço de como eu quero minha casa. Então eu faço um desenho à mão, sem escala nenhuma, sem saber as distâncias, só para ter uma noção. Ou, né, você tem professor de geografia que desenha bem mapa? Olha, vou ser sincero, meu mestrado é nessa área, mas desenhar à mão não é minha área. Meu mestrado foi em tecnologias, cartografia, né? Mas desenhar à mão no quadro não é minha praia. Mas tem professores que fazem lá. Aquele desenho é um mapa? Não, aquele desenho é um croquis, porque não tem escala. A não ser que você é professor, né? Chegou ao nível de conseguir desenhar ali um mapa do Brasil e colocar a escala dele. Esse professor é top. Tem um professor desse top? Coloca aqui, vamos homenagear os professores de geografia. Aqui, olha, coloca aqui, meu professor é top. Coloca o nome dele ali, vamos homenagear. Mas o croquis, então, é um esboço. E sobrou o quê? Sobrou o mapa. O mapa é um produto cartográfico de escala pequena. Ou seja, o denominador é grande. Representa uma grande área de forma bem reduzida em detalhes. Por exemplo, o mapa mundi. Ah, mas o mapa mundi, professor, mostra muita coisa. Mas não com detalhes. Você consegue mandar para o seu amiguinho do colégio o mapa mundi,
para mostrar onde você mora, convidando ele para a sua festinha de aniversário? É óbvio que não. Você vai mandar o quê? Uma planta da cidade ou um croquisinho, mas não um mapa mundi, porque o detalhamento ali não é suficiente para ele chegar na sua casa. Portanto, já dei a resposta. É a mapa. Entenderam agora os produtos cartográficos? Eu quis deixar essa questão para hoje explicar para você os produtos cartográficos. Belezinha? Entendeu? Mandou bem? Se não entendeu, daqui a pouco você volta e veja de novo. Pode recortar, inclusive, isso aqui, e salvar para você. Muito bem. Questão number 5. Sobre tecnologias. Sobre os sistemas de informações geográficas, SIGs, é correto afirmar o quê? Aliás, é correto afirmar que é o. Então, o que é o SIG? Sistema de Informações Geográficas é um conjunto de ferramentas que implicam no uso de tecnologia, onde nós podemos processar, registrar, armazenar, manipular, não manipular no sentido ruim, mas manipular fazendo estudos, aplicando técnicas, dados cartográficos, dados geográficos, ok? Mas dito isso, vamos ver a especificação do que eles trouxeram aqui. O conjunto de ferramentas computacionais cuja finalidade básica é a coleta de dados GPS, visualizados em telas e armazenados em mídia física. Acho que você nem sabe o que é mídia física. Produção, você sabe o que é mídia física? É que a nossa produção aqui, ela é geração Z, ela é bem jovem. Mídia física, pessoal, é da época do tio aqui. Quando eu comecei a minha vida computacional, aos 6 anos, nós usávamos um negócio chamado disquete, que era um discão desse tamanho. Depois a gente ainda migrou para um negócio que talvez você tenha na sua casa guardado pendrive. Isso é mídia física. Eu precisava pegar uma informação e levar ela até lá. O que a questão está dizendo é o seguinte: eu tenho que pegar um pendrive do GPS e colocar para achar onde ele está. Você faz isso? Ninguém faz isso, Você vai lá para o espaço, pega o GPS, o pendrive do GPS e traz. Óbvio que não, é transmitido. Então, não dá certo. Talvez você errou porque nem sabia o que é mídia física, Essa geração nem sabe mais o que é isso. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. B. Conjunto de sensores suborbitais capazes de coletar dados espectrais. O que é espectrais? Imagens, Sem o contato com o alvo. Na superfície terrestre e armazenados em banco de dados. Uma resposta possível. Conjunto de constelação composto por 24 satélites de geolocalização e imageamento que cobre toda a superfície da Terra, armazenados em nuvem. Misturou duas coisas aqui. Cuidado, aqui tem uma pegadinha feia. Se você estudou GPS, o GPS sim, é o sistema norte-americano composto por uma dezena de satélites que mandam informações via rádio para seu aparelho falar onde você está. Mas ele não faz imageamento. Imageamento, imagens de satélites são outros sistemas diferentes do GPS, ok? D. Conjunto de ferramentas computacionais cuja finalidade básica é o armazenamento, ordenação de dados de satélites, radares, fotos aéreas, coordenados de GNSS, que é o Sistema de Posicionamento Global, entre outros, em meio digital, para que possam ser resgatados e manipulados rapidamente em qualquer momento. Uma resposta também aqui plausível. E o conjunto composto por constelações de satélites tais como GPS, GLONASS, Galileu, Beidou, utilizado para a navegação e a determinação de posição de objetos na Terra. Cuidado! Isso aqui não está errado, mas também não é o certo para que eu pedi. Isso faz parte do SIG, mas aqui eu estou falando de sistemas de posicionamento. Professor, essa aqui deu nó na cabeça. Eu vi, essa aqui teve um nível de acerto baixo. E vocês são todos tecnológicos, não acertaram essa. Professor, não para de enrolar, professor. Me dá a resposta que eu quero dormir logo. Muito bem. O correto é a D. Professor, mas a E, o senhor falou que estava certo? A E é um elemento que pode ser usado para o SIG, mas o SIG é quando eu consigo integrar tudo. Quando eu consigo usar ferramentas digitais, por isso eu até comecei a minha explicação assim, softwares. Para você não sabe o que é o software, é o aplicativo que usa no computador, tá bom? Onde você consegue pegar dados espaciais, que aí pode ser dado de satélite, imagem, pode ser dado de GPS, que são esses sistemas que nós podemos usar, dados que eu coleto em campo, armazeno e manipulo eles. Então, essa é a definição mais correta de SIG. Deu para entender? Perceba, esse tipo de questão no vestibular não é porque é de SIG,
mas é um tipo de questão que aparece, onde muitas dos itens aqui, né, que a gente chama de alternativas, podem parecer verdadeiros, mas tem que olhar qual diz respeito exatamente ao que foi perguntado. Nesse caso, a D é a correta. Belezinha, deu para entender, compreendeu? Vamos embora, então, questão number 6. Eita, essa questão, né, longa, tem um monte de desenho, professor, me perdi, não tinha nem palavra aqui para eu ler. É o tipo de questão que você tem que associar a imagem ao conceito. Vocês se lembram quando nós vimos a questão, se não me engano, número 2, é a 2, onde apareceu o símbolo da ONU. E eu disse para vocês, dica do professor para você que está se preparando para provas, mas também vestibular e Enem, porque é isso que nós estamos aqui, chave do Enem. Em cartografia, quando nós chegarmos em projeções cartográficas, a maneira mais fácil de você memorizar, faz seu esqueminha, seus desenhos, cola lá no seu mural, é você falar o seguinte, olha, projeção cilíndrica, e desenhar como aparece ali os meridianos e os paralelos. Cilíndrica, retos, mesma distância, cruzando em 90 graus, projeção cônica, né? Quando eu vou ter ali paralelos semicirculares, e os meridianos radiais saindo do polo e abrindo em direção ao outro polo, azimutal ou plano, onde eu vou ter os meridianos convergindo para o polo, cruzando entre eles, e os paralelos circulares. E aí esses são os 3 básicos, depois tem os demais. Mas dito isso, aqui é justamente para você treinar essa questão da associação da imagem dos meridianos e dos paralelos com o tipo de projeção. Vamos lá, analise o mapa. Então você vê aqui, o ponto de partida dos meridianos é o Polo Sul. Então todos eles saem do Polo Sul ou convergem para o Polo Sul. E os paralelos são circulares e não mostram o mundo inteiro. Então, o processo de elaboração da projeção cartográfica desse mapa é ilustrado em... Bom, então já vamos lá. Bateu o olho ali, viu esse formato? Lembra dos 3 principais? Esse aqui é azimutal ou plano. Então eu sei que eu pego aqui a superfície da Terra e coloco um plano sobre ele. E eu posso pôr nos polos, chamado de polar, eu posso pôr no equador, e eu posso pôr em qualquer posição que não seja polo e equador, que vai ser chamado de oblíqua. Bom, o ponto que eu tocar no mapa vai ser o ponto central. Qual que é o ponto central aqui? O Polo Sul. Dito isso, qual das imagens mostra um plano tocando o Polo Sul? A B, a C, a D, opa, estou perdido aqui, I ou a D. Aí, aliás, estou perdidão, hein? Essa tá fácil, hein? Tá bem fácil. É óbvio que você marcou a D. Foi aqui? Opa, deixa eu voltar. Deixa eu explicar melhor para vocês. Então, quando você vê irradiando para o polo, cruzando ali os meridianos e os paralelos circulares, já sabe que é plano. Só que aí no plano tem a pegadinha, que eu posso ter plano polar, nesse caso polar sul, ou poderia ser polar norte. Eu posso ter equatorial, que é essa A. Perceba que o ponto central do plano está tocando na linha do equador. E eu posso ter essa situação B, que é oblíqua. Tá? Como que eu identifico isso, professor? Aí tem que ter uma noção de mapa. Perceba que bem no centro do mapa aparece o Polo Sul. Portanto, olha só, é plana polar. E aqui o desenho mostra certinho o plano tocando ou tangenciando o Polo Sul da Terra. Uma questão fácil, mas tem que ter paciência, ler e interpretar. Tranquilinho? Vamos então, vamos andando ali, já estamos quase acabando. Eu sei que você vem para a aula querendo ver só a resposta, mas aqui no Chave do Enem nós trazemos, além da resposta, a explicação para que você não fique com dúvidas. Questão number 7. E pulei para 8. Ei, maravilha. E já dei resposta, já dei spoiler. Hoje está uma maravilha, professor, vem comigo então. Fuso horário. Não quis complicar, porque eu sei que você já estudou bastante fuso horário. Tá? Então, lembrando, fuso horário é determinado pelo movimento de rotação da Terra, que dura 24 horas, é a quantidade angular que nós temos, o valor angular que nós temos para isso. Traduzindo, lembre-se que um dia
representa uma rotação completa da Terra. E para que ela dê uma rotação completa, ela gasta 24 horas, arredondado, né? 23 horas, 56 minutos, 4,09, mas 24 horas. E também leva 360 graus. Quando eu pego 360 dividido por 24, sai o valorzinho de 15. Isso quer dizer que a cada 15 graus que a Terra gira, ela altera 1 hora. Portanto, que nós fizemos por convenção. Determinamos que iríamos começar a contar os meridianos a partir de Greenwich, que fica no Observatório de Greenwich, lá na Inglaterra. Ali, então, é a longitude 0. 15 graus, a cada 15 graus para leste e 15 graus para oeste, nós vamos alterar 1 hora. Quando nós vamos para leste, aumentamos 1 hora. E quando vamos para oeste, diminuímos 1 hora a cada 15 graus. Isso é uma revisão bem superficial do que é a projeção cartográfica. Pegou aí? Anotou aí? Muito bem. Então vamos lá. O Brasil possui oficialmente 4 fusos horários. O fuso horário das Ilhas Oceânicas, que pega Atol de Roca, São Pedro, Penedo, São Paulo, Fernando de Noronha. O fuso horário da hora oficial do Brasil, que é o fuso horário de Brasília, que vai pegar para todos os estados do Sul, Sudeste, do Centro-Oeste vai pegar Goiás, Distrito Federal, vai pegar também Tocantins, Pará, Amapá do Norte e vai pegar todos os estados do Nordeste. Temos o terceiro fuso horário nosso, que vai pegar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Amazonas. E olha só, o quarto fuso horário nosso, que vai pegar a porção ocidental do Amazonas, só um pedacinho do Amazonas aqui, e vai pegar o estado do Acre. Ok? Professor, mas não tinha que ser 15 graus, não era reto. Por convenção, cada país também pode fazer pequenos ajustes na linha do fuso horário por uma questão geopolítica. Já pensou cortar sem considerar características estaduais, de ocupação e por aí vai? Então, é permitido fazer esses ajustes. Muito bem, então nós temos aqui esses fusos horários. Bom, por que tem aqui, professor, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas? Nós começamos a contar o fuso horário a partir de onde mesmo? Lá de Greenwich. Então, quando eu coloco menos 2 horas aqui, quer dizer que é menos 2 horas em relação a Greenwich. Menos 3 horas em relação a Greenwich. Menos 4 horas em relação a Greenwich. Menos 5 horas em relação a Greenwich. E de um para o outro vai ter a diferença de 1 hora cada. Então, por exemplo, se Fernando de Noronha for 8 horas da manhã, para cá, perceba, diminui 1 hora. Então, enquanto Fernando de Noronha for 8 horas da manhã, quem está lá em São Luís do Maranhão estará às 7 da manhã. Quem está lá em Porto Velho, 6 da manhã. Quem está lá no Acre, quanto? Ó, 8, 7, 6, 5. Nossa, professor. Então, quando já é 8 horas da manhã lá em Fernando de Noronha, ainda é 5 da manhã lá no Acre, essa é a diferença. Simples, né? Simples. Beleza, então? Dito isso, vem comigo, vamos para a questão. Com base na análise do mapa e nos seus conhecimentos sobre fuso horário no Brasil, é correto afirmar: ai, eu nem sei de fuso horário. É só olhar aqui, tem toda a informação. A. Fernando de Noronha apresenta 3 horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich? Não tem como errar. O próprio mapa trouxe essa informação. Menos 2 e não menos 3. Vamos lá. Sendo 14 horas em Cuiabá, ó, aqui, 14 horas em Cuiabá, nós vamos ter, será 17 horas em Fernando de Noronha? 14, 15, 16. E não bateu. Manaus apresenta uma diferença de 2 horas em relação a Salvador? Manaus está aqui ainda. Salvador está aqui. 1 hora de diferença. Sendo 15 horas em Campo Grande. Cuiabá aqui, né? Campo Grande aqui. Tá? Será 18 horas em Recife. Eita. Rio Branco, no Acre.
apresenta 2 horas a menos que São Paulo? Bom, mostrei com o dedo. Qual foi a resposta que você marcou? Qual foi a resposta que você marcou? Essa estava fácil, hein? Com o dedinho você responde. Olha lá. 2 horas. Você só olha o Acre. Ah, professor, mas eu não sabia que Rio Branco era no Acre. Aí, meu filho, você tem que estudar mais geografia do Brasil. Aí tem que voltar a estudar mais, hein? É só contar. 1, 2. Resposta dada. Resposta dada. Facílimo. Belezinha? Conseguiu pegar o jeitinho do que é fuso horário, pelo menos? Entendeu um pouquinho do conceito de fuso horário? Entendeu? Volta aqui e reveja. Muito bem. 8ª questão para terminar. Eu quero terminar com matemática. Eu sei que você ama misturar geografia com matemática, só que não, né, professor? Muito bem. Questão fácil. Questão fácil. Inclusive, no primeiro simulado eu dei uma questão bem parecida com essa, tá? Mas eu tenho que treinar com vocês. Questão número 8 da CAF, Academia, hein? Para representar a superfície terrestre de maneira reduzida em um mapa, calcula-se essa superfície através de uma escala cartográfica. Já falamos do conceito. Esta proporção pode ser representada através de uma escala numérica. Aí ele está falando para mim que nós vamos usar uma escala numérica. Então já está definindo para mim que não é a gráfica. Suponha um mapa em uma escala de 1 para 500 mil. Mapa mesmo, né? 500 mil. E assinale a alternativa correta em que a distância no mapa representa a superfície real. Então, o que ele quer é dizer o seguinte: analise aqui cada uma dessas e veja se aquele que ele fala no mapa, tipo 1 centímetro, 5 centímetros, corresponde de maneira correta à distância no mapa nessa escala. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós temos que lembrar que, como se trata de uma escala numérica, tudo aqui está em centímetro. Como que eu leio isso? Então, nesse mapa, cada 1 centímetro, aqui ó, cada 1 centímetro no mapa corresponde a 500 mil centímetros na superfície real. Então, centímetros. E aí, professor, que eu danço, e aí que é o perigo, professor, por que vocês fazem isso? Colocam a escala em centímetro e colocam uma resposta em quilômetro? Para testar seu pensamento lógico-matemático simples, que é a conversão de unidades. Essa é muito fácil, hein? Não pode errar. Então, vamos lá. O que na prática essa escala quer dizer para mim? Quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho desenhado 5.000 metros ou 5 quilômetros. O que o senhor fez, professor? Eu só passei de centímetros para metros e de metros para quilômetros. Lembrando, centímetros para metros eu divido por 100, ou corta 2 zeros. E de metros para quilômetro eu divido por 1.000, ou corto 3 zeros. Então tem aqui. Então agora eu sei que neste mapa, cada 1 centímetro vale 5 quilômetros. Dito isso, vamos analisar. 1 centímetro vale 50 quilômetros? Não, eu já sei que 1 centímetro vale 5 quilômetros. Então está errado. 5 centímetros, 25 quilômetros? Isso é fácil. 5, 10, 15, 20, 25. Já bateu. Já deu a resposta. Quer tirar dúvida? 2 centímetros no mapa que vale 1 quilômetro? Óbvio que não. Se você cortasse errado, aí você ia se dar mal. 10 centímetros, 5 quilômetros? Não. É difícil entender a proporção? Estou falando da questão, mas é difícil entender a questão da proporção no mapa, é muito fácil. É a proporção. Regra de 3 resolve tudo, hein? Aliás, vamos ser sinceros, regra de 3 resolve muita coisa no mundo acadêmico. Resolve geografia, resolve química, resolve física, tá? Proporção. Deu para entender? Deu para você, pelo menos, compreender um pouco mais os conceitos cartográficos trabalhados durante o primeiro bimestre, ali no finalzinho do bimestre? Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aula. Quer rever? Nosso material está disponível aqui. E lembrando que lá no seu CPB Edu, você vai lá em cursos, tem chave do Enem e tem aulas curtas, hein, para você também conferir conceitos lá. Combinado, então? Espero vocês na próxima semana aqui na nossa live do Chave do Enem. Um forte abraço e tchau!